Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais aqui um vídeo do nosso desafio de 30 vídeos no YouTube. E a gente está se encaminhando aí para a nossa reta final, mas não perca a empolgação de assistir os vídeos não, tá gente? Porque os temas são diferentes, complementares a tudo que vocês vêm descobrindo até agora, né? E o tema do vídeo de hoje é bem interessante e talvez você não tenha ideia da dimensão disso na sua vida. Por quê? Você sabe a história e o significado por trás do seu nome? Você sabe as histórias envolvidas, né? O que levou, por exemplo, seus pais a escolherem, né, o nome que você tem? E você não tem ideia do quanto isso impacta a sua vida hoje, as coisas que acontecem com você, a sua maneira de enxergar o mundo, porque o nosso nome, gente, é o nosso mandato, é aquilo que a gente tem que realizar aqui. E talvez você não tenha ideia do quanto isso te impacta. Por quê? Porque a gente não para pensar nessas coisas, tá bom? Porque o nosso nome é o reflexo, a expressão da nossa identidade. Gente, a gente escuta desde sempre, o Rafael, estou falando no meu caso, né? Mas você escuta o seu nome desde muito cedo, muitas vezes quando você estava ainda lá no útero da sua mãe. E talvez você não saiba que inconscientemente os pais escolhem o nome dos filhos para que o filho cumpra uma função que esse nome tem para realizar. Gente, isso foi uma das coisas mais incríveis que eu descobri no meu trabalho, né? A Josi trabalha muito com isso, o Manu trabalha muito com isso, eu uso muito a análise dos nomes aqui no meu trabalho, aprendi uma maneira diferente de analisar os nomes também com a Letícia Bacin, da psicogenealogia. E o que eu digo para vocês, né? Que os pais, eles trazem na bagagem deles, né, a história deles, as informações ancestrais das quais a gente precisa lidar. E o nosso nome é uma expressão disso. Por exemplo, Rafael, e os meus pais iam me dar um outro nome, tá? Eles decidiram por Rafael ali, vamos dizer, no último trimestre da gestação da minha mãe, do meu nascimento. E olha só, Rafael é o anjo da cura, né? E eu trabalho com as terapias, eu trabalho ajudando as pessoas. E Rafael também é o anjo protetor das crianças. E olha só que interessante, né? Hoje eu não tenho vontade de ter filho, mas eu atendo aqui no consultório muitas crianças, eu adoro atender criança. E por que eu gosto de atender criança? Porque, cara, imagina a oportunidade que essas crianças têm de estarem, né, ressignificando muito das histórias dela, dos traumas dela, das informações que elas já trazem, mesmo muito cedo, de uma maneira tão precoce. Imagina como a vida da gente poderia ser diferente se a gente tivesse descoberto tudo isso lá atrás ou mais cedo, né? Então, gente, o que eu trago aqui de questionamento para você? Você sabe a história por trás do seu nome? Por exemplo, se você recebeu o nome de uma avó ou de uma bisavó que era muito importante para você, a sua história tende a ter uma ressonância muito forte com essa pessoa que você foi homenageado. Você herda muito daquelas histórias. Você tende a repetir aquilo. Por quê? Porque é uma forma de trazer o conteúdo daquela pessoa que não foi muito bem resolvido, que ficou pelo caminho, como se você viesse para resolver agora. Então, olha a importância disso, gente. Tem gente que às vezes junta um pedaço de um nome daqui, um pedaço de um nome daqui, e aí cria um outro nome, por exemplo. Você está unindo aquelas duas histórias. Qual é a vantagem de unir aquelas duas histórias, né? Às vezes eu já vi também, e aí isso é um pouquinho mais complexo, pessoas que são batizadas com o nome de uma gestação anterior que a mãe ou o pai perderam, né? E que às vezes aquela pessoa, por exemplo, é batizada com o nome daquela pessoa que morreu. E cara, eu já vi isso no consultório, tá, gente? Não estou dizendo que com todo mundo vai acontecer assim. Aquela pessoa tem sempre uma sensação de, cara, eu não posso viver a minha vida. Por quê? Porque eu estou substituindo alguém que morreu, sabe? Então, quais são, melhor dizendo, as histórias por trás do nome que você carrega? Você sabe? Busca entender a história por trás do seu nome. Busca entender por que os seus pais te deram esse nome. Às vezes, muitas vezes, você vai encontrar respostas conscientes para isso. Mas em todos os casos,
você vai ter ali conteúdos inconscientes e o seu nome está carregando a sua função. Ele está carregando aquilo que você tem, por exemplo, para fazer nessa vida. Por exemplo, que mais? Pessoas que têm, né, Rafael, Angélica, Marcel, tudo que tem E e L, né, tem essa conexão angelical com o céu. Então são muitas vezes pessoas que vêm em famílias onde crianças morreram, histórias de abortos, por exemplo, nomes compostos. Nomes compostos muitas vezes indicam memórias de concepção gemelar, sendo que aquela pessoa não sabia que o início da gestação era gemelar. A gente pode ficar um dia inteiro só falando dos nomes, né? Dos significados dos nomes. E aí é importante que numa consulta o significado dos nomes ele é visto de forma contextual. Vou dar um exemplo. Felipe para uma pessoa é diferente de Felipe para outra pessoa. Por quê? Porque as histórias são diferentes. E a gente precisa contextualizar isso para entender por que esse Felipe tem que realizar essa função e o outro Felipe tem que realizar aquela função, por exemplo. Mas acho que o objetivo do vídeo aqui é outro, né, gente? É trazer esse questionamento. Você sabe a história por trás do seu nome? Quais eram as sensações dos seus pais na hora de escolher os seus nomes, né? O que isso envolvia? Um queria um nome, o outro queria outro nome, e teve briga na hora de escolher o nome. E por que às vezes um queria tanto um determinado nome? Se você conseguir identificar as histórias por trás disso, você vai conseguir entender muito do seu comportamento hoje, muito das situações de vida que se apresentam para você e muito daquilo que você deve, né, no sentido de um sentimento interno, assim, de ser movido a fazer alguma coisa na sua vida. O nosso nome carrega o nosso mandato, o nosso nome carrega a nossa função biológica e todos nós precisamos nos apoderar do nosso nome para manifestar a nossa identidade. Quantas pessoas aqui no consultório que eu atendi que ficavam à base de apelido, de abreviações e o quanto isso impactava a vida delas. Tinha uma pessoa que eu atendi que usava um sobrenome que nem dela era. E na verdade ela estava fugindo ali de uma história muito forte em relação ao pai. E eu falei para ela assim, se apodera do nome do seu pai, você vai ver a força que você vai ganhar na sua vida. Gente, quando ela fez isso, a vida dela fez esse movimento assim, ó, ela cresceu absurdamente, porque ali está a nossa memória, ali está a nossa energia, ali está a nossa força. E quando a gente se apodera do nosso nome, a gente ganha força para ser quem a gente é e manifestar a nossa identidade no mundo. Então, mais uma vez, gente, você sabe a história por trás do seu nome? Você sabia da importância disso na sua vida? Coloca aqui no comentário se você tem alguma informação sobre a história por trás do seu nome e como que você vê isso te impactando hoje. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai olhar o seu nome da mesma maneira, tá bom, gente? Então, que a gente possa se apoderar do nosso nome para se aproximar cada vez mais da nossa identidade, ok? Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e clica aqui, conheça e se inscreva no Universo do Corpo, o meu curso que vai ajudar você a entender mais sobre quem você é, as histórias por trás do seu sintoma e como você pode ressignificar muitas coisas na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.